Boa tarde, ministro, também. Boa tarde. Muito obrigado pelo seu tempo, sei que é escasso, né? O senhor tem um desafio bastante grande pela frente e até aqui tem saído muito bem. Tem saído tão bem que o seu nome começa a ser cogitado à presidência da República em 2018. Então eu vou fazer a pergunta que eu acho que está na cabeça de todos os presentes aqui da plateia. O senhor é candidato à presidência da República em 2018? Olha, como eu já tenho dito, o que eu acho importante para o país e para todos é que cada um cumpra a sua função. A minha função hoje é uma função de ministro da Fazenda, que é fundamental para o país. Estamos liderando um processo de recuperação econômica. O Brasil enfrentou a maior recessão da história do país. Foi maior do que a depressão da famosa crise de 29, 30, 31. Estamos criando emprego, o país está crescendo. E é um momento crítico hoje, que é um momento de retomada. Então, eu acho que é o momento de eu estar 100% com a atenção focada na economia e no devido tempo, final do primeiro trimestre do ano que vem, etc., é o momento em que a própria estrutura do país prevê como um momento de decisão para que se possa ou não se postular esse tipo de coisa. No momento, eu sinto-me honrado, está sendo lembrado, mas, de novo, o importante agora é que o Brasil consolide a sua trajetória de crescimento e eu estou 100% com atenção nisso. Numa entrevista recente, até para a gente mesmo, o senhor admitiu que tem o perfil de presidenciável, né? O que o senhor quis dizer com isso? Olha, na realidade, a pergunta foi se eu reconhecia que era presidenciável. Eu disse que sim, porque as pessoas me dizem isso, me consideram assim e fazem essas perguntas. Portanto, isto é um fato. Agora, a decisão se serei candidato ou não, de novo, é uma decisão que será tomada no final do primeiro trimestre do ano que vem. O senhor não afasta, então, a hipótese, né? O senhor está dizendo aqui que o senhor não é candidato hoje, mas pode vir a ser em 2018. Evidentemente que eu acho que o momento correto de se decidir se eu vou ou não vou continuar servindo o país em outra função é exatamente no começo do ano que vem. Eu acho que esse tipo de decisão não é uma decisão pessoal de desejo, digamos. Inclusive, nós já temos visto esse tipo de coisa. A pessoa que quer porque decidiu ou porque tem o Antônio Carlos Magalhães tinha uma frase, né, ministro? O Antônio Carlos Magalhães tinha uma frase dizendo que presidência é destino, né? Não é desejo. As pessoas podem querer muito, trabalhar muito, mas não chegam lá. Eu já usei uma frase no passado, que inclusive foi título de página de um jornal, que é bem parecida com essa, só que eu disse, é uma questão de oportunidade e destino. Perfeito. O senhor foi presidente mundial do Bank Boston, o senhor foi presidente do Banco Central, o senhor é ministro da Fazenda e, como eu disse anteriormente, com uma trajetória muito bem sucedida até aqui. O senhor nunca desejou ser presidente da República? Tem esse desejo? O verbo é desejar ser presidente da República. Olha, eu tenho sempre um desejo muito grande de fazer um bom trabalho, né? De executar bem a função que eu estou tendo naquele momento. Isso sempre foi assim, né? Eu me lembro quando eu terminei o meu curso de economia e depois de administração e comecei a trabalhar numa organização que era uma organização global e etc., e que eu via ali uma grande oportunidade de aprender, mas que não era uma organização, em primeiro lugar, que tinha me oferecido o melhor salário, nem aquela que tinha melhores oportunidades de crescimento. Por quê? Porque era uma organização global em que, naquela época, existiam limitações, por exemplo, para pessoas que não tinham a nacionalidade da origem da instituição,
a ascender. Isso mudou muito, né? Obviamente, para melhor. Hoje o mundo está globalizado, o mundo é outra coisa. Mas eu comecei a trabalhar ali porque eu achava que era uma grande oportunidade de aprender. E, num dos primeiros dias, fazendo o meu primeiro trabalho, visitando alguns clientes, etc., eu estava voltando para o escritório, onde eu me encontrei com um colega de trabalho, muito inteligente, muito perspicaz, e ele me olhou e disse: de onde é que você está voltando? Eu disse: uma visita a cliente. Ele falou: mas o que aconteceu que você está tão empolgado, tão animado? Eu falei: não, a visita foi muito bem. Ele olhou para mim e falou: você vai chegar presidente dessa instituição. Eu falei: por quê? Ele falou: com esse nível de entusiasmo no trabalho que você está fazendo, isso vai acontecer. E, de fato, as regras mudaram, etc., e isso aconteceu. E tudo aquilo que eu faço na vida é assim. Quando eu assumi o Banco Central, eu assumi inicialmente algo que tinha sido uma surpresa, o convite. De um governo até antes. diferente, né? Exatamente, vinha de partidos diferentes, tinha feito campanha na época contra aquele governo, etc., na eleição, mas, na medida que fizemos um acordo de independência total e houve boas condições para trabalhar, eu assumi com todo o entusiasmo. E, portanto, este é o meu desejo. Eu sei que o senhor gosta de dados e fatos, né, mas em economia a gente constrói muitos cenários, né? Então, num hipotético governo Henrique Meirelles, quem seria o ministro da Fazenda? Olha, eu diria o seguinte: eu acho que o importante para o país hoje é que, independente de nomes, de que se prossiga a trajetória de reformas que o Brasil está empenhado no momento fazendo, e principalmente reforma de modernização. Não só aquelas reformas macro, que são as mais conhecidas, teto de gastos, etc., ou previdência, ou isso e aquilo, ou reformas de outras áreas, como trabalhista, ensino médio, mas que são muito importantes, mas, principalmente, que o Brasil mantenha essa trajetória de modernização da economia. Uma coisa que eu digo, por exemplo, e que é pouco conhecido hoje, mas que é um trabalho importante que estamos fazendo. Por exemplo, hoje, se um empreendedor, um jovem, quer abrir uma companhia, em São Paulo, ou a média nacional, até pouco tempo atrás, era 101 dias só para mexer com papel. Não é para ganhar o dinheiro, para fazer o escritório ou a fábrica, não. Registrar a companhia, papel. Então, estão fazendo um trabalho grande para trazer esse tempo para 10 dias, 5 e, no final, 3. Estão fazendo uma série enorme de reformas que visam modernizar o país, facilitando a vida dos brasileiros e fazendo com que o Brasil cresça mais. Isso é que é mais importante. O que não dará tempo de fazer agora nesse governo e que vai ficar para o próximo presidente e para a próxima equipe econômica? Olha, eu acho que a agenda de reformas tem que continuar, né? Eu mencionei uma delas para você, mas tem toda uma série de reformas visando aumentar a produtividade nacional. Por exemplo, uma reforma importante que vem à frente é a simplificação tributária. Hoje, o tempo que cada um gasta para pagar impostos é muito, muito longo. Por exemplo, a média nacional hoje de empresa são 2.600 horas por ano, só preenchendo formulário, papel, etc., para pagar. Então, tudo isso precisa ser reformado, tudo isso precisa ser mudado. Em resumo, o Brasil tem que continuar nessa linha para produzir mais e melhor. Quando é que nós teremos, ministro, por exemplo, o senhor falou em reforma tributária, né, na simplificação, mas quando é que nós teremos uma reforma tributária onde as empresas e os brasileiros, né, vão pagar menos impostos, né, que é tão desejada por todos? Quando é que nós vamos chegar nesse ponto? Muito simples. O que não quer dizer que seja fácil. Mas, às vezes, as coisas difíceis não são necessariamente complexas, né? O Brasil cobra muito imposto. Nós temos a maior carga tributária entre os emergentes, né? E na América Latina, principalmente. Ruim, né, de volta. E aí, ao mesmo tempo, temos um déficit enorme, apesar disso.
E mais, as despesas públicas estão crescendo no Brasil há 25 anos sem parar. Este ano é o primeiro ano em que cai, como percentagem do produto, e o ano que vem um pouco mais. Então, com a aprovação do teto dos gastos, o ano passado, e outras reformas estão sendo feitas, a ideia é que esse volume de despesas públicas, comparado com o total de riqueza nacional produzido, que é o PIB, vai cair. No momento que isso cai, é possível cortar também os impostos. Não só simplificar primeiro, cortar depois. Em resumo, é como se fosse uma casa. Não adianta você pensar em cortar a receita se a família gasta mais do que ganha e está tomando dinheiro emprestado em banco para pagar despesa todo mês, que é o que está acontecendo no Brasil há alguns anos. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, cortar as despesas públicas, como está sendo feito, está sendo proposto, e, a partir daí, sim, aí simplificar primeiro e depois começar a cortar os impostos, que isto, sim, será importantíssimo para o país. Vamos falar de reforma da Previdência, então. O governo tinha um projeto inicial, né, por questões variadas, esse projeto foi abandonado e agora estamos em tratativas entre o governo e o Congresso para definir qual será, de fato, o corte na Previdência. Quais são os pontos inegociáveis para o senhor? O primeiro é a idade média, desculpa, a idade mínima, né, que é vital para a idade média. Hoje, por exemplo, vamos começar com a idade média. A idade média de aposentadoria do homem brasileiro é 59 anos e meio, aproximadamente. Comparando, o México é 71, condições similares ao Brasil, econômica, social e etc. Idade menor que o brasileiro, países onde há dados confiáveis, só tem um, que é Luxemburgo, que é um pouquinho menos, 59 e pouquinho. Então, o que acontece? Para isso, então, a idade mínima de 65 anos é fundamental. Para homem, 63 para mulher. Segundo, a transição, que no início da transição, a idade mínima para mulher fica 53 homens, para homem, 55 anos. E, terceiro lugar, a unificação do sistema público e privado, para a eliminação de privilégios. Evidentemente que o servidor público terá o direito ainda de fazer contribuições adicionais para o sistema de pensão complementar, como qualquer trabalhador privado, para ter uma aposentadoria maior. Mas isso é uma contribuição extra. A Previdência Social paga a mesma para todos. Na sua opinião, por que o governo do PT, do qual o senhor também participou, se perdeu na condução da economia? Olha, naquele período, quando eu fui convidado para ser presidente do Banco Central, o nosso acordo foi de que haveria uma total independência do Banco Central. Isso aconteceu nos 8 anos. Isso foi muito bem sucedido, houve uma estabilização da economia e o Brasil cresceu muito. Por exemplo, de 2005 a 2010, a inflação esteve sempre em torno da meta. 3 anos abaixo da meta, 3 anos acima da meta, mas sempre perto. Então, funcionou muito bem, o país cresceu muito, foi um sucesso. E onde foi o erro? No final do governo, a partir da crise de 2009, aplicou-se uma série de incentivos fiscais, tá, para que o país voltasse a crescer e a sair da crise. E também aplicou-se uma série de incentivos de liquidez na área do Banco Central. Em 2010, com o país voltando a crescer, o Banco Central retirou os mecanismos de liquidez para reequilibrar a economia. Infelizmente, os incentivos fiscais continuaram acelerando-se, inclusive nos anos seguintes. Aí desequilibrou completamente. Por quê? Porque as despesas públicas subiram, a dívida pública começou a subir, a taxa de juros começou a subir, a inflação começou a subir. Então, aquilo que estava sob controle saiu de controle nos anos seguintes e aí realmente foi o problema. O Lula hoje ele lidera as pesquisas de intenção de voto. Se ele, de fato, concorrer e ganhar, se ele chamasse o senhor para ser ministro de um terceiro mandato dele, o senhor aceitaria? Olha, as propostas estão sendo feitas hoje pelo ex-presidente Lula
estão muito indo no sentido contrário a tudo aquilo que está sendo feito, que está tirando o Brasil da crise. Quer dizer, naquela época tinha sido feito um movimento de ida para o centro, isto é, com a carta aos brasileiros. Agora é um movimento de, na realidade, de ida, de fato, para o extremo, com as propostas, etc., que estão sendo levadas. Então, nesse aspecto, eu acredito que as margens para um acordo seriam remotas, né, para dizer o mínimo. O presidente Michel Temer ele acabou sendo denunciado, né, pela Procuradoria-Geral da República por 2 vezes e acabou ficando no cargo por uma decisão do Congresso. Isso lhe causou algum embaraço? Em algum momento o senhor pensou em sair do governo por causa dessa situação? Não, porque eu sempre tive dado pelo presidente toda a autonomia na função e toda a possibilidade de continuar este projeto que estamos seguindo e mais, inclusive reformas importantíssimas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, foi aprovada logo depois. Em resumo, o importante é que o governo teve continuidade, o governo inteiro continuou trabalhando e os resultados estão aí extremamente positivos. O senhor trabalhou também no Conselho, né, de Administração da JF, né? Foi um dos membros do Conselho da JF. Lhe surpreendeu o caso todo com o Joesley Batista? Qual era a sua relação com ele? Não há dúvida que foi uma surpresa enorme, né? Uma surpresa enorme para mim, particularmente, e acredito que para a maioria dos brasileiros. O meu trabalho era muito objetivo. Quando eu saí do Banco Central, cumpri um período chamado de quarentena, que é um período onde se fica fora de qualquer atividade do setor privado. Na realidade, eu cumpri durante 14 meses, mais do que o mínimo legal, que eram 4. E, a partir daí, aceitei alguns desafios. Um grande banco de investimento internacional, chamado Lazard, onde eu fui eleito chairman da Americas, quer dizer, liderando todo um projeto de expansão nas Américas, também da maior empresa de investimentos do mundo, que é a KKR, para se estabelecer no Brasil, e um projeto específico da JF para construir o primeiro banco totalmente digital do Brasil. E eu fiquei focalizado nesse projeto ali, naquele caso, e nos outros projetos. E, nesse aspecto, funcionou muito bem, o projeto do Banco Digital deu certo, funcionou, e era uma relação meramente técnica, sem contatos pessoais, então? Oi? Sem contato com ele? Não, existia contato na medida que ele ia lá no banco, né, quando eu estava lá, muitas vezes participar das reuniões para ver como estava indo o projeto. Então, existia reuniões, sim, técnicas de acompanhamento do projeto do Banco Digital. O senhor, inclusive, ganhou 180 milhões de reais no período que o senhor trabalhou lá. É uma soma que chama atenção em qualquer lugar do mundo. Qual foi a criação de valor que o senhor deu ao banco para ter essa remuneração? Olha, a soma foi consistente com a remuneração do meu período anterior no setor privado, quando eu fui presidente de uma grande corporação financeira internacional. E este era, digamos, o padrão. E também o padrão do que se esperaria de resultado para este banco digital com o projeto funcionando. Então, o que foi feito foi definir valores pré-determinados, né? Entregue o projeto, haveria o recebimento de tanto e durante o andamento de tanto, etc. Isso foi rigorosamente cumprido. O projeto teve grande sucesso. Tinha, na época, cerca de 3 mil clientes, passou a ter 100 mil no final de 2016 e a última informação que eu li, com 450 mil clientes hoje. Então, digamos, foi um projeto bem executado e os acionistas têm um patrimônio hoje como resultado daquilo várias vezes superior. Portanto, é compatível com a minha remuneração dentro do setor privado, principalmente como presidente de uma grande organização internacional. O senhor é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Olha, eu acho que, a curto prazo, o que está sendo feito na Petrobras é o correto. Isto é, profissionalizando a direção
e, a partir daí, colocando a Petrobras como um ativo estratégico do país eficiente. Não basta apenas ser um ativo estratégico, ele tem que ser eficiente, tem que extrair petróleo de uma maneira que traga benefício ao país e que tenha um custo também positivo e, principalmente, que seja administrado de uma forma ética e transparente. Tudo isso está sendo feito. Portanto, eu acho que esta linha está correta. A questão da privatização da Petrobras é uma questão que eu acho que tem que se olhar do ponto de vista de respeito às tradições, à história e ao país. Quer dizer, desde as campanhas do petróleo é nosso, da década de 50, etc., eu acho que tem que ser olhado. Agora, a linha tem que ser cada vez mais administrar a Petrobras como uma empresa privada, profissional. E, dependendo do andamento das coisas no futuro, quem sabe até chegar a espaço. Qual a diferença, por exemplo, para o caso da Eletrobras, que o governo está tocando esse projeto de privatização? Por que a Eletrobras está sendo feita agora e a Petrobras teria que aguardar mais um pouco? Olha, a Eletrobras é uma situação um pouco diferente, porque a Eletrobras, em primeiro lugar, administra diversos sistemas, né, de geração, de distribuição, de transmissão, muitos deles já privatizados, e é um sistema onde está já, digamos assim, amadurecido para um processo de privatização no país. Eu acredito que a privatização agora da Eletrobras será tão relevante para o país como foi a privatização da Telebrás nos anos 90. Você se lembra? Perfeito. Como, nos anos 90, antes da privatização, uma linha de telefone em São Paulo valia uma fortuna, porque o sistema a Telebrás não conseguia entregar. Então, eu cheguei a ver linhas de telefone sendo negociadas em São Paulo a $5.000. As pessoas colocavam no imposto de renda, colocavam todos aqui, acho que lembram disso. Uma barbaridade. Em resumo, voltando ao início da sua pergunta, a Eletrobras presta um serviço público. Então, isto é importante que isto seja já privatizado, principalmente pela complexidade de geração, transmissão e distribuição. Enquanto que a Petrobras é uma companhia específica de extração de petróleo. Ministro, realisticamente, qual vai ser o nosso PIB de 2016? 17, desculpa, pessoal, estou um pouco atrasado aqui. O quê? O PIB desse ano, qual vai ser? Este ano, a previsão hoje está com um PIB ao redor de 0,8% de crescimento médio em relação a 2017 em relação a 2016, né? Portanto, o PIB de 17, mas o PIB agora do último trimestre de 17 com o último trimestre de 16 deve dar um crescimento de 2,7%. Porque quando cai muito, sobe muito, a média contra a média não cresce muito. Agora, o ano que vem, o crescimento será superior a 2,5%, podendo superar 3%. Eu estou com muitas perguntas da plateia aqui, ministro, várias aqui eu acabei fazendo, mas tem uma aqui de Plínio Braga. O senhor tem participado de eventos evangélicos pelo Brasil. Isso é agenda de ministro da Fazenda ou candidato? Você gostou, né? Olha aí, eu vou dizer, agenda do ministro da Fazenda, vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. O ministro da Fazenda não deve, na medida que nós estamos fazendo reformas que impactam a vida de todos os brasileiros e mudanças que impactam a vida de todos os brasileiros, nós não podemos apenas ter um ministro da Fazenda que fala só com o setor empresarial, ou com bancos, ou com o sistema financeiro, etc. Então, é muito importante que ele abra a sua agenda. Por exemplo, eu já estive na Fundação Getúlio Vargas fazendo palestra para estudantes, né? Estudantes de administração, terminando o curso, ou economia, etc. A mesma coisa no Rio de Janeiro. E tenho procurado diversificar. Tive
por exemplo, em Porto Alegre, em que eu fiz uma palestra num ambiente também bastante diversificado, profissionais, liberais, etc. É importante que se leve esta mensagem ao conjunto da população, né? E sindicalistas, já estive também, porque, evidentemente, o número de convites para eventos, por exemplo, do sistema financeiro é enorme, mas eu não posso me dedicar só a isso, né? Eu tenho que, quanto mais apoio conseguir da sociedade e mais explicar para a sociedade o que nós estamos fazendo diretamente, melhor. Agora, a sua pergunta poderia ser corretamente, tá bom, mas por que esse setor específico, não aquele? Evidentemente que eu tenho que falar com aqueles setores que me convidam, que têm interesse ou que expressam um desejo de ouvir e ter uma explicação sobre o que está sendo feito. A Igreja Católica, então, pode fazer um convite que o senhor certamente irá. Irei com toda satisfação. Temos tempo para mais uma pergunta aqui da plateia. Clara Aparecida, de São Paulo, ela pergunta, uma mala de R$500 mil prova alguma coisa? Isso é uma decisão da Justiça, cada um no seu canto. Eu acredito o seguinte, olha, o Brasil está avançando muito em todas as áreas, inclusive na área institucional, tá? Eu acho que a justiça brasileira está funcionando, agora o Congresso, a imprensa brasileira está funcionando, imprensa livre, magistratura livre, Ministério Público livre. Eu sou muito otimista com o futuro do Brasil por causa disso. Nós temos cada vez mais as instituições brasileiras funcionando, e muitas coisas que são vistas como negativas, aparecendo tanto problema, etc., eu acho muito importante, porque a justiça hoje no Brasil funciona de forma independente. Ela vai investigar tudo, chegar às suas conclusões e dar o seu pronunciamento. Eu acho que vivemos no Estado de Direito, e é importante que todos, cada vez mais, possamos respeitar, aceitar e prestigiar o Estado de Direito. Por exemplo, na minha vida toda, eu sempre tive esse princípio e sempre com grande tranquilidade. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos e administrei uma grande instituição lá, lugar muito rigoroso, com questões éticas e etc., eu administrei uma instituição, na época, que gerenciava 400 bilhões de dólares, hoje seria equivalente a mais de 1 trilhão, né, de dólares, e com toda tranquilidade, com toda serenidade. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, o respeito à lei, à ética e à transparência é fundamental. Agora, temos que respeitar o Estado de Direito e a Justiça. A Justiça é que tem que, de fato, investigar e chegar às conclusões. E nos compete respeitar, dar força e prestigiar. Ministro, então, agora sim, para encerrar, eu posso cravar no radar, né, do qual sou colunista, que o senhor decide até março do ano que vem se vai ser candidato a presidente da República ou não. Sim. Ótimo. Muito obrigado pela presença. Grande prazer entrevistá-lo, ministro. Muito obrigado.